Boa tarde. Daremos início agora à nossa segunda sessão técnica do WebMedia, que trata especificamente sobre processamento de linguagens naturais. A ideia, a partir dessa sessão e várias outras, é trazer também um pouquinho da vivência da indústria, e não somente da nossa área acadêmica, em relação à temática foco. Então, nós vamos dar início com a apresentação do Felipe e do Magno, que representam a empresa Cato e tem um pouco a nos falar da experiência deles sobre processamento de linguagem natural. Sejam muito bem-vindos. Bom, boa tarde. Vocês estão me escutando? Bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Desculpa, Felipe, te interromper. Imagina, boa Sou o tarde. Gabriel. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe. Então, a gente vai dar início agora à apresentação da solução que a gente veio mostrar para vocês. Bom, uma breve introdução. A solução que a gente vai apresentar hoje, ela foi desenvolvida para a OCC Mundial, que é um dos maiores sites de emprego do México, né? A OCC, ela faz parte, né, do Grupo SIC, assim como a Cato, e a solução que a gente desenvolveu, ela foi uma solução, né, para a busca de vagas, que é o maior canal da empresa, né? A busca de vagas, ela corresponde a 70% do marketplace da OCC, né? Onde são feitas mais de 40 mil requisições por dia, né? E aí, dois, na verdade, dos grandes desafios, né, em se desenvolver soluções de AI, principalmente, né, para canais dessa grandeza, são considerados, né, a questão da eficácia, né, que se diz no objetivo de recuperar anúncios, né, de empregos que são relevantes para o candidato, né, então isso se dá referente à eficácia da solução de AI e a escalabilidade da solução, né, que isso principalmente por causa da alta demanda de requisições, né. Então, ao longo dos slides, vocês vão observar que a nossa solução é decomposta em duas etapas, né, uma etapa offline e uma etapa na qual, de certa forma, ela se interage mais com a API de busca. Então, né, considerando soluções para cenários como a busca de vagas, né, o nosso time de AI, ele tem como objetivo, né, principalmente uma evolução contínua, né, da engine de busca, né, buscando sempre soluções para aprimorar cada vez mais a engine. E a métrica-alvo, ela principalmente é o aumento de número de candidaturas, né, ou seja, né, candidatos aplicando cada vez mais a vagas. E a solução, né, que a gente vem comumente adotando incorpora-se, né, são soluções que incorporam personalizações para candidatos, né. Então, nesse cenário, né, como no exemplo ao lado aqui, o objetivo, né, dessas personalizações se dão no sentido de, dado candidatos diversos pesquisando, né, realizando consultas similares, o que se espera, né, que essas soluções de AI, elas consigam personalizar, né, ou seja, ser dinâmicas em termos de retorno de vagas para esses candidatos. Então, isso com base no perfil desses candidatos. Então, se candidatos realizam buscas similares, né, mas possuem perfis diferentes, o que se espera é que vagas distintas sejam retornadas para esses candidatos, né, que tenham maior similaridade com esses candidatos. Então, a solução, né, que nós temos, né, antes da solução proposta, né, é uma solução que explora essa vetorização baseada em Word Embeddings. Então, e aqui nesse caso, né, como eu havia dito, a solução ela se dá em tempo de indexação e em consulta, né. Então, em tempo de indexação, essa é uma etapa que é feita de forma offline, né, onde a gente armazena esses dados na nossa engine de busca, né, que é o Solar. Então, a vetorização de vagas nesse cenário, para cada vaga, né, a solução ela explora o título da vaga, bem como a descrição da vaga, e a ideia é exatamente mapear essas palavras, né, em um embedding, em um Word Embeddings,
No caso, a gente usa o BlazingTex para poder fazer esse tipo de mapeamento. E aí, dado esse mapeamento, né, dado esses word embeddings, constrói-se então um vetor médio que representa o embedding da posição. Para o candidato também é realizada uma vetorização, só que de uma forma diferente, né? Explora-se então as últimas candidaturas do candidato, e aí temos vagas, dessas vagas são capturadas tanto o título quanto a descrição para realizar também esse mapeamento de embeddings, e depois um vetor médio construído, né, para representar, né, esse candidato, que é o que a gente chama de embedding de candidaturas. Aí já no tempo de consulta, né, quando um candidato realiza, né, uma busca por vagas, a nossa engine, nós utilizamos o Solr. O Solr retorna um conjunto de vagas e é feita então a solução de reordenação, né, de reordenação usando esses embeddings, na qual a gente explora a solução, no caso, explora, né, uma métrica de similaridade entre os embeddings de vagas com os embeddings de candidaturas, e a função de re-rank, né, de reordenação, no caso, usa esses valores de similaridade para reordenar essas vagas de acordo com a preferência do candidato. Então, é assim que é feita a personalização usando embeddings. Mas aí, essa solução ela tem um problema para candidatos que não possuem candidaturas, né? Que é o que a gente chama de candidatos cold start, que entraram na plataforma e ainda não tiveram a oportunidade de fazer candidaturas. Nesse caso, para esses candidatos, não existe vagas de candidaturas. Então, não é possível aplicar essa reordenação baseada em embeddings, exatamente porque não é possível construir esse embedding de candidaturas. E o objetivo da nossa solução é que né, seja possível cobrir para todos os candidatos, né? Ou seja, para que todos os candidatos tenham um embedding. E aí a solução que o time de AI propôs, né, para resolver esse tipo de cenário foi de construir um novo embedding, que chamamos de embedding de recomendação, que explora uma estratégia de recomendação baseada em conteúdo para recomendar vagas a candidatos que não possuem candidaturas, ou que até possuem poucas candidaturas. Então, esse recomendador, ele recomenda vagas baseadas no perfil daquele candidato, e assim, da mesma forma que é feito para o embedding de candidaturas, explora-se tanto o título e a descrição dessas vagas recomendadas para fazer o mesmo mapeamento. Mapeia-se as palavras para o word embeddings, constrói-se o vetor médio, e feito isso, temos um embedding de recomendação. Tudo em tempo de indexação. E no tempo de consulta, né, a solução ela foi adaptada exatamente para compor tanto o embedding de candidaturas quanto o embedding de recomendação. Então, essa métrica de similaridade entre vagas, ela é feita tanto para candidaturas quanto para recomendação. E aí, a adaptação que foi feita para a função de reordenação é exatamente usar uma interpolação linear, porque o objetivo é ter um único score, né, um único ponto, uma única pontuação para cada vaga. E aí foi feita uma interpolação, onde dá-se um peso alfa para a similaridade de candidaturas e vagas e um beta para de vagas e recomendação. Feito isso, então, é possível realizar essa reordenação usando os dois embeddings. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Gabriel. Obrigado, Felipe. Então, uma vez que a gente tem essa solução, né, definida, a gente quer avaliar ela. A gente faz algumas séries de avaliações offline também, né, com dados históricos, mas a nossa principal forma de avaliação é a avaliação online, né, que é o teste AB, que a gente executa o algoritmo com dados reais, em tempo real, né, e compara, né, com o baseline. E a gente divide, tem basicamente duas etapas, né, a gente tem uma API que a gente desenvolveu, faz essa parte da orquestração, né, que é definir os lados, né, ele faz a divisão do tráfego, né, do site, né, para parte dos candidatos serem apresentados com baseline e outra parte com o novo algoritmo, né, que faz essa orquestração. E além disso, ele salva um log para a gente conseguir saber para qual variante cada candidato foi, e a gente, a partir da análise desse log, a gente faz a avaliação de várias métricas, né? A gente compara o baseline com o novo algoritmo, basicamente, né? Faz identificação de outline, tem algumas visualizações que a gente faz para acompanhar de forma diária essa evolução das métricas, né? E análise de significância, né? É isso que a gente faz.
Aí, no caso desse teste AB, a gente teve 6 variantes, tá? 2 delas idênticas, que era o baseline, o nosso algoritmo antigo, né? E as outras 4 são variantes desse algoritmo que o Felipe mostrou, né? Variando o alfa e o beta, né? Que é os parâmetros que usa para combinar o score, né, e gerar o score e fazer o re-ranking, né? E no caso, a gente viu que a nossa variante C foi a melhor, né? O teste AB ele rodou por 21 dias, tendo cerca de 60 mil candidatos em cada uma das 6 variantes, né? E a métrica principal, no caso desse, que a gente acompanha várias métricas, mas a principal nesse caso aqui é o número de candidaturas, né? Que é basicamente envios de currículo, né? Assim, então, o nosso objetivo aqui é maximizar isso. A gente está querendo um aumento nessa métrica. E a gente também aplica teste de significância. No nosso caso, como não é uma taxa de conversão, como é muito comum em alguns outros testes ABs, né? A gente aplica alguns testes de significância não paramétricos, né? Um teste de permutação, bootstrapping. E esse gráfico aí à esquerda, embaixo, né? Só para comparando os 2 baselines, né? Com a variante que foi melhor, né? Que é a variante C aí, que a gente vê que nos últimos 10 dias ele descola a curva, né? A gente vê que o A e o A' estão próximos, então a variação é baixa, afinal eles são o mesmo algoritmo, né? E o C está com um pequeno aumento aí nas aplicações, né? Em termos de métrica, a gente mostra algumas aí, né? A gente teve aumento de 1,6% em candidaturas no total, no desktop aumento de 2,6%, no mobile 1,6% de aumento também no número de vagas únicas que tiveram aplicação, aumento também no número de candidatos que tiveram pelo menos uma aplicação também. E com isso a gente mostra que esse algoritmo de fato gerou uma melhora em termos dessas métricas, né, que foram nossas métricas de negócio objetivo, por caso desse teste. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Ok, agradeço ao Felipe e o Gabriel pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas aqui, né? Uma um pouco mais simples e a outra que tem uma informação um pouco mais técnica. A do Leonardo, ele perguntou assim: Felipe, esse trabalho teve alguma inspiração na dissertação do Alain, da UFSJ? Essa é uma pergunta... Na verdade, você sabe responder, Gabriel? Não sei, Felipe. Eu não conheço esse trabalho, não tenho certeza. Eu acredito que não. Tá ótimo. Mas depois, qualquer coisa também, o Leonardo conversa sim. com vocês e descobre. O Sidney, né? Ele tem uma curiosidade. Qual a dimensionalidade das embeddings? Vocês utilizaram? Sim, nesse caso a gente utilizou o Blazing Text, né? Então a dimensionalidade foi definida, né, por nós executamos o Blazing Text usando, como que eu posso dizer, né, consultas anteriores, né, 5 anos de consultas, e aí a gente utilizou uma dimensão de 300 para estar construindo esses embeddings. Tá ótimo. Eu vou colocar uma última questão aqui, novamente do Leonardo. Né, ele coloca aqui: a Cato já tem um histórico muito bom de parceria com a universidade. Tivemos um projeto recentemente que culminou com a dissertação do Alain. Talvez essa seja a colocação dele, ou seja, sim, talvez a dissertação foi inspirada pela experiência de vocês. Aí eu fecho, na verdade, com uma pergunta. Primeiro que eu fico feliz de ver que o que a gente está estudando ou trabalhando na academia tem muito a ver com o que vocês aplicam, né? Vocês têm algum feedback de ambos os lados, tanto de empresa quanto dos usuários, do impacto de fazer uso desse tipo de tecnologia? Quer responder, Gabriel? Você fala feedback de quem utiliza a plataforma? De quem usa, do tipo, valeu a pena, a indicação foi boa, ou algum índice que vocês tenham de contratação que fala, tem um norte aqui legal, tá funcionando bem? Sim, assim, a gente tem um acompanhamento, né, desses feedbacks que os usuários do site dá pra gente, e no caso do talent, da busca de vagas, né, no caso,
por exemplo, na busca de currículos, a gente, por exemplo, entrevista recrutadores, né, para entender qual que é a necessidade deles, né, que ele, como usuários da plataforma, essa interação é muito interessante também, que a gente quer ouvir a experiência deles, né? Então a gente leva em consideração isso como feedback para melhorias, né? Para criar novos projetos e tal. Isso acontece tanto na busca de currículos, né? Na busca de vagas também. Só que na busca de vagas é um pouco mais complexo porque o universo é muito grande, né? De candidatos, assim. Então acaba que a gente não chega, nós, conversar diretamente com nós, cientistas de dados, a gente não chega a conversar diretamente, mas a gente recebe feedback de outras áreas da Cato, né, que estão mais próximos desse tipo de feedback aí, né. Mas para outros, como é mais controlado, o caso de busca de currículos, a gente tem essa interação e é muito positiva, né, porque afinal a gente não pode simplesmente desenvolver o algoritmo e esquecer lá rodando, né, olhar só para as métricas, né, algo desse tipo. Então a gente tem uma preocupação também de ter esse feedback de quem está usando a plataforma, né. Muito bom. Deixa eu aqui, vou fugir um pouco antes que o meu chefe brigue comigo, né? Mas tem mais uma pergunta interessante do Marcos Paulo. Ele fala, ele põe aqui, né? Olá, vocês utilizam Word Embeddings livres ou dependentes de contexto? A gente usa dependente do contexto, né? No caso aqui, a gente usou embeddings treinados por vagas, né? Nesse caso, a gente faz essa como eu posso dizer, essa especialização, entre aspas, exatamente para alcançar um pouco mais de precisão, né? Até porque nesse cenário, né, acho que é interessante colocar isso, que é um embedding treinado para espanhol. Então, assim, já existe, assim como também é feito na Cato, né, não é a língua inglesa, então já existe uma complexidade exatamente por ser uma língua, né, fugindo do inglês. Então, para esse tipo de cenário, a gente geralmente treina embeddings, né, usando uma coleção específica para o domínio, né? Uhum. Ok. Gostaria de agradecer muito ao Felipe e o Gabriel. É sempre muito gratificante a gente ver a sinergia, né, das coisas, dos assuntos que a gente trata dentro do nosso evento com o que algumas empresas, principalmente no Brasil, aí já estão desenvolvendo, já estão usando. Então, novamente, mil parabéns a vocês. E a gente se encontra com a Cato, né, dentro da nossa plataforma aí, que está lá à disposição, quem puder ir lá prestigiá-los. É um prazer estar com vocês, tá? Meu muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos dar Obrigado. continuidade com a apresentação do próximo vídeo, que já é um artigo técnico. Muito obrigado. Vamos agora para o vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Loyola de Sá, sou aluno de mestrado na Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar para vocês o trabalho Extracting Textual Features from Video Stream Service Publications to Predict Their Popularity. Esse trabalho foi elaborado em conjunto com os professores Antônio Rocha e Aline Paz. Qual o contexto da nossa pesquisa? Na última década, houve um aumento da popularização da internet. Para você ter uma ideia, em 2012, apenas 30% da população acessava a internet. Já em 2021, esse dado aumenta para 60% da população mundial. Com a popularização da internet, houve o aumento da popularização de diversos aplicativos, entre eles os serviços de streaming que nós conhecemos como Netflix, Amazon Prime, YouTube e Google Play. Na distribuição de conteúdo na internet, existe o efeito conhecido como cauda longa, que é particularmente comum entre a distribuição dos vídeos. Esse efeito corresponderia a que poucos itens atraem a maior parte da atenção dos usuários. O problema que nós queremos atacar é descobrir os vídeos que serão populares antes deles serem publicados utilizando a aprendizagem de máquina. As aplicações práticas disso seriam o melhor provisionamento da infraestrutura de rede para demandas futuras, já que os vídeos mais populares eles são os que consomem mais recursos. Melhorar os investimentos em marketing e selecionar conteúdo para exibição para os usuários. A nossa metodologia desse trabalho utilizou a extração de features de duas formas distintas. Uma através de
engenharia de atributos, com técnicas de processamento de linguagem natural, e a outra uma representação automática através das Word Embeds. Após a subtração de features, nós utilizamos uma classificação binária para comparação de 6 modelos de aprendizagem de máquina. Então, a nossa coleta de dados ela foi feita da seguinte forma. Nós tivemos acesso aos logs fornecidos pelo software Nginx, em que cada requisição HTTP ao site da Globoplay é registrado um log. Esses logs eles possuem diversas informações. Para o nosso trabalho, nós extraímos o código do vídeo, a URL do vídeo e o número de visualizações. Após essa etapa, efetuamos o enriquecimento de dados com o Web Crawler, em que nós conseguimos obter os títulos dos vídeos, a descrição dos vídeos e a data de publicação. E depois nós efetuamos a extração de features propriamente ditas, uma com a engenharia de atributos e a outra através das Word Embeds, e construímos os nossos datasets. O nosso dataset ele é composto de 9.989 vídeos, e em que nós conseguimos visualizar esse efeito de escala longa, pois 6% dos vídeos têm mais de 1.000 visualizações, enquanto 50% dos vídeos têm menos de 20 visualizações. Nesse gráfico de função de distribuição cumulativa complementar, podemos ver todos os dados em escala log, o número de visualizações e a probabilidade de que um vídeo tenha mais visualizações do que apresentado no gráfico. Por exemplo, para 1.000 visualizações, temos que a probabilidade que existe um vídeo nesse gráfico é menos de 10%. Nessa tabela apresentamos nosso dataset com informações mais detalhadas. O nosso dataset ele foi particionado em classes de acordo com os quartis. E cada quartil particiona o nosso dataset em 25% dos vídeos. Nosso último dataset, seu quarto quartil, representado por essas duas últimas linhas, possui mais de 83 visualizações e concentram mais de 95% de todas as visualizações do dataset e mais de 93% dos bytes transmitidos de todo o dataset. Então, nós consideramos a classe popular os vídeos que possuem mais de 83 visualizações. Nossa engenharia de atributos, para a nossa engenharia de atributos, utilizamos as seguintes técnicas de processamento de linguagem natural. O reconhecimento de entidades nomeadas, através da biblioteca Space, os tópicos LDA, análise de sentimentos e subjetividade, em que nós utilizamos o serviço da Microsoft Azure, que nos fornece uma rede pré-treinada e um modelo em língua portuguesa. Nessa tabela, apresentamos todas as 35 features obtidas através da engenharia de atributos. Ressaltamos, nesse caso, para o tópico LDA, nós calculamos a proximidade de cada descrição do vídeo a cada tópico LDA apresentado. Para o cálculo das Word Embeds, nós utilizamos a biblioteca FaxTest, que também nos fornece uma rede pré-treinada em modelo em língua portuguesa. Dessa forma, obtivemos uns vetores de 300 dimensões para cada título e para cada descrição dos vídeos. Aqui apresentamos de forma visual o que seriam essas Word Embeds. Para cada título ou descrição do vídeo, são obtidos 300 números que representam um vetor para cada título ou para cada descrição. Esse vetor ele traz alguns significados, além de similaridade, significados semânticos do título e da descrição do vídeo. Então, nós temos 3 conjuntos de features. Um obtido através da engenharia de atributos, que são 35 features, e 2 conjuntos, um para os títulos e outro para a descrição dos vídeos, com 300 features para cada um. A nossa classificação é uma classificação binária, em que a classe popular são os vídeos que têm mais de 83 visualizações e a classe não popular são os vídeos que têm menos de 83 visualizações. Como nós temos diferenças de dimensões de features, ao concatenar o nosso conjunto de features de engenharia de atributos com as Word Embeds, nós efetuamos uma redução de dimensionalidade com a técnica PCA. Além disso, utilizamos a técnica Smooth para realizar o balanceamento dos nossos conjuntos de dados, de forma a fornecer para o modelo de aprendizagem de máquina 50% de exemplos da classe popular com 50% de exemplos da classe não popular.
Nós realizamos também uma validação cruzada de dashboard e utilizamos o Grid Search para obter alguns parâmetros otimizados. Então, no nosso primeiro trabalho, nós realizamos a classificação utilizando as features obtidas através de atributos. Nesse caso, o melhor resultado que nós obtivemos foi com o modelo Random Forest, que obteve uma acurácia de 80%. Um dos tópicos mais importantes, uma das features mais importantes para a classificação binária foi o tópico 12LDA, em que nós, ao analisar as top words, verificamos que elas se relacionam ao Big Brother 21, que nós percebemos que é um bom discriminador para o nosso classificador. Apenas a título de curiosidade, os 19 primeiros vídeos do nosso dataset, todos eles eram relacionados ao Big Brother 21, sendo apenas o 20º vídeo um vídeo de notícia. Ao utilizar as word embeds, as features extraídas das word embeds da descrição dos vídeos, percebemos uma piora no resultado, sendo melhor o resultado encontrado no Multilayer Perceptron, com 76% de acurácia. Já ao utilizar as word embeds dos títulos, obtivemos uma melhora, obtendo uma acurácia de 82% com o modelo Random Forest. Ao concatenar o título com as features obtidas através da gíria de atributos, nós obtivemos nosso melhor resultado, que foi de 87% com o modelo Random Forest. Quais as nossas conclusões? O melhor modelo obtido foi concatenando as features da gíria de atributos com as features das word embeds dos títulos. Se nós quisermos apenas utilizar as word embeds, devemos utilizar as word embeds dos títulos. Para utilizar as features da descrição dos vídeos, é importante realizar a engenharia de atributos, pois as word embeds da descrição dos vídeos não obteve um bom resultado. Com trabalhos futuros, pretendemos obter as thumbnails, as features das thumbnails dos vídeos, obter a ordenação dos vídeos populares e melhorar o nosso modelo de rede neural, seria o Multilayer Perceptron, para ser utilizado no lugar do Multilayer Perceptron. Muito obrigado. Essa foi a minha apresentação e esse é o meu e-mail de contato. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo vídeo, parabéns pelo trabalho. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Paulo Mendes, que ele está interessado em saber como exatamente vocês obtiveram os dados de log, né? Detalhes um pouco maiores disso. Então, a gente teve acesso, o professor Antônio Rocha, ele tem um contrato junto com a Globoplay e a gente tem acesso direto ao servidor do log da Globoplay. A gente acessa diretamente o servidor do log deles e a gente consegue fazer o download desses logs. Só que a gente não pode fornecer, né? Mas a gente conseguiu diretamente da Globoplay, através desse contrato que o professor Antônio Rocha tem. Tá ótimo. O Leonardo está perguntando aqui, qual foi a validação estatística utilizada? Oi? Desculpa que eu não consegui ouvir. O Leonardo perguntou, qual foi a validação estatística utilizada por vocês? Qual foi a validação estatística utilizada por vocês? Que método vocês usaram estatístico para validar? Eu não entendi. Validar qual exatamente os resultados que vocês obtiveram. Vocês usaram, como vocês fizeram a composição estatística para poder fazer a análise do resultado? Assim, eu não consigo entender exatamente qual a validação estatística que você pretende. O que nós fizemos foi que, assim, nós tínhamos vários dados de vários... como é que eu vou explicar? A quantidade de dados da Globoplay é enorme, né? Então, tem vários CDNs, CDNs disponíveis tanto no Nordeste, no Sul, no Sudeste e tal. Nós tentamos, dentro daquilo que nós conseguimos,
conseguir vídeos que correspondessem a todas os CDNs, né? Que fosse igual, uma distribuição igualitária, né? Mas, assim, exatamente essa validação estatística... Porque o interesse dele, na verdade, ele está falando indiretamente sobre a comparação entre os classificadores, né? Como vocês fizeram essa comparação. Então, a comparação entre os verificadores, a gente fez essa questão da concatenação e fez o balanceamento dentre eles com os multi para que produz alguns dados sintéticos, onde a gente consegue esse 50% de balanceamento entre eles, e os resultados a gente utilizou as métricas expostas no trabalho, que era a acurácia e principalmente o F1 score, né? Porque só a acurácia ele dá um viés talvez que não seja tão verdadeiro. O F1 score já dá uma informação mais balanceada. Então a gente utilizou os dois dados, a acurácia e o F1 score balanceado, para poder dar o nosso melhor resultado, né? Que foi com o Randall Force. Só para a título de curiosidade, a máquina de vetor suporte, por exemplo, ela oferecia acurácias e precisões muito altas, mas o F1 score dela era muito baixo. Então, assim, a gente não validou esse resultado como sendo bom, assim. Ok. A última pergunta da professora Débora. Primeiro, né, ela parabeniza pelo pelo trabalho de vocês e faz a pergunta: vocês avaliaram o ganho de informação das features para identificar quais seriam as mais importantes? Então, a gente conseguiu fazer essa avaliação com o Randall Forest, né, com a engenharia de atributos. Aí a gente encontrou que aquele tópico LDA, que era o segundo tópico LDA, que era relacionado ao Big Brother 21, era um dos mais importantes, e a análise da taxa positivas de palavras, né? E a análise de sentimentos também. As outras 3 features eram de análise de sentimentos. Quando nós utilizamos as word embeds, a gente não conseguiu fazer esse ganho de informação com as word embeds. Mas você acha que é possível tentar fazer? Talvez. Com um trabalho futuro, até acho que posso colocar já na nossa linha de pesquisa para tentar fazer. Interessante, muito bom. Sidney, agradeço novamente e parabenizo também pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Ótimo. Vamos ao próximo trabalho. Olá a todos, me chamo Eric e estou aqui para apresentar o trabalho, né, que eu defendi na minha dissertação de mestrado, com o título Pattern Identification of Bot Messages for Media Literacy. Fui co-orientado pelo professor Danilo e orientado pela professora Junice, ambos da UFRJ, e participante também do laboratório CORES, que é o laboratório de comunicação social e análise de redes sociais. Vou dar a introdução, a proposta, a experimentação que foi realizada e a conclusão. Bom, como introdução, nós temos assim, a grande relevância das mídias sociais nos dias atuais, né, tanto que empresas utilizam as mídias sociais para analisar como é que está a sua marca, como é que está o produto sendo lançado, e também nós temos alguns trabalhos científicos que usam as mídias sociais como base da fonte de dados que são usados, por exemplo, para polarização política, disease outbreak, discurso de ódios, análise de sentimentos, e por aí vai. E um dos problemas que aparece com muita utilização das mídias sociais é o aparecimento dos bots, né, que são usuários automatizados, que estão ali, que podem promover, né, trends financeiros, fake news, orientações políticas meio não muito regulamentadas, né? Mas claro que nem todos os bots são ruins, né? Tem bots também que só repostam informações de jornais e tudo mais. Mas, por exemplo, na questão de fake news e orientação política, isso pode trazer um grande problema para o nosso processo civil e democrático, né? Tivemos isso nas eleições do Brasil, nas eleições dos Estados Unidos e por aí vai. Então, qual é a motivação desse trabalho, né? É a identificação, né, da fonte da mensagem, quem está mandando a mensagem, né, que as pessoas estão ali interagindo nas mídias sociais,
Também porque tem a busca com essa melhoria, né, já existem alguns trabalhos que buscam entender quem é bot e quem não é nas mídias sociais de forma automatizada, e essa busca também tem a questão as pessoas vão inventando novos bots para bater de frente com essas novas atualizações. Então, é uma busca constante, então é um problema em aberto, né? Isso é o que motiva também o trabalho, senão já é um problema estagnado, já é um problema resolvido, é um problema em aberto. E a media literacy, que é o letramento midiático, que já é uma questão já bem resolvida na Europa, por exemplo, que escolas já ensinam aos alunos como é que eles vão se relacionar, né? Como é que eles vão interagir com as mídias, né? Com aquela informação que está vindo, para identificar quem está enviando aquela mensagem, quem ganha com aquela mensagem sendo divulgada e por aí vai. Então, isso aqui também é uma coisa bastante importante, que a mídia social, né, as redes sociais já são uma fonte de mídia também. Então, as perguntas que nós respondemos nesse trabalho quais são os padrões textuais das mensagens de bots, né, e qual é a diferença deles para as mensagens para humanos, e se tem alguma forma de a gente ensinar um usuário, uma pessoa, a conseguir classificar se aquela mensagem é de bot ou não, sem que ele use nenhuma ferramenta. E se existe alguma diferença entre alguém que foi educado com essa abordagem e uma pessoa que nunca viu. Então, a proposta é esse processo, onde nós temos cada parte do processo, que é aqui a coleta do dado e a classificação do dado, né? A separação daquele dado em tópicos, porque a gente entende que cada tópico pode ter uma forma diferente de bot se expressar naquele tópico, né, naquele nicho de pessoas. A classificação por si do texto, né, para cada tópico dele, e a geração do guia para que o usuário possa aprender. Né? Então, aqui, e cada passo, né, desse processo, eu posso tirar dentro aqui e trazer, por exemplo, aqui a gente usou o Twitter, mas eu posso usar outra mídia social, aqui enfim, cada parte aqui que eu posso tirar a forma que foi implementada aqui e colocar outro, mas o processo continua sendo o mesmo. Então aqui os datasets que foram utilizados foi da Primavera Árabe, que já estavam classificados, e o dataset das eleições presidenciais de 2018, que foi coletado pela gente, e usamos o botômetro para classificar, né, entre bot e não bot, e os dados vieram do Twitter também. Fizemos também aqui a separação dos tópicos, né, usamos o Word2Vector para representar um modelo de palavras, né. Para fazer a clusterização, utilizamos o Caminhos, e cada tópico seria as hashtags, né, presentes na mensagem. E as mensagens que não tinham hashtag, ou seja, não tinha um tópico ali evidente, a gente usa o Ngram Model com TF-DF para conseguir colocar essas mensagens dentro dos clusters, né, dos tópicos. E depois, para cada para cada cluster, a gente gerou uma decision tree, né, um processo para gerar a classificação e a gente conseguir identificar como que o modelo aprendeu. E a gente fizemos um levantamento bibliográfico sobre as features textuais que foram utilizadas e no final, o último processo, a gente criou, né, um modelo de a explicação, né, ou seja, a gente traduziu como que o modelo aprendeu para uma forma para um usuário poder ler e entender aquilo. Então, aqui é a forma da proposta que a gente entendeu que ia ser feita, né, que nós fizemos. Então, nós temos aqui a mensagem, que foi retirada da mídia social. Aqui seria cada parte da árvore de decisão, então, cada nível da árvore de decisão e a sua classificação. Porém, o usuário ia ter acesso a essa mensagem e dizendo a classificação. Então, para cada nível, a gente diz qual é a classificação também para cada nível da árvore, mas também a classificação final da mensagem. Então, fizemos a experimentação, novamente, né, utilizamos a Primavera Árabe e as eleições presidenciais, né? Como a gente foi testar, né, a mídia literacy. Então, a gente fez 2 formulários, né? Um formulário onde a pessoa, antes de classificar a mensagem, recebia uma prévia, né? Uma prévia não, uma forma de entender como as mensagens foram classificadas,
como modelo, entendeu? Classificar, e depois ela ia classificar por si só. E outra forma, um outro formulário, né, que seria um outro grupo, não recebeu esse letramento midiático, eles apenas recebiam a mensagem e classificavam se era mensagem de bot ou não. Então, nós tivemos aqui 47 participantes, né, com meia hora para participar. Alguns foram na escola, alguns foram remotos, né, por conta do tempo. E é interessante relevar que eles falaram que, né, que eles utilizam, né, diariamente as mídias sociais também como uma segunda forma para entender algumas notícias e tudo mais. Então, as mídias sociais têm uma relevância bem interessante nesse papel. E o que nós viemos foi, quem recebeu o letramento midiático pôde dizer que 80% deles classificaram entre 4 e 5 o grau, né, de usabilidade não, desculpa, que era interessante, né, tinha utilidade, aquela explicação que foi dada. E nós tivemos aqui uma performance bem interessante, né, de quase 90% das pessoas que receberam o letramento midiático acertaram todas as classificações. Mas a mais interessante é que quem recebeu o letramento midiático, o pior resultado foi 7/10. Tiveram 10 questões para eles classificarem, eles erraram e só acertaram 7. E quem não recebeu, por exemplo, teve o pior, foi 3/10. E mostra que a nossa abordagem de ensinamento é bastante interessante. As restantes quests foram respondidas no processo, né, tanto quais as classificações, né, quais são os textos, os padrões de textos, e também se o usuário poderia aprender ou não. E as conclusões, as contribuições, nós temos o processo, né, a abordagem de Media Literacy, como é que o dataset, né, de mensagem que a gente gerou, o modelo treinado, né, e assim, a contribuição também da pesquisa, de forma geral, está alinhado com algumas diretivas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Teve 2 publicações, né, uma no FATE e uma na LBID desse ano. Tiveram alunos colaborando como estagiários, também grupos de pesquisa interessados nessa colaboração. Como eu falei, as mensagens, os códigos. Teve já um projeto de extensão, né, validado pela UFRJ também utilizando essa abordagem. Algumas limitações, como a API, né, que foi utilizada para classificar, as features só de texto, né, o algoritmo de classificação. E a gente tem aí, como trabalhos futuros, né, melhorar as features, buscar transfer learning, buscar outras fontes de dados. Aqui a gente tem as referências e agradecimentos. Obrigado. Olá, Eric. Parabéns pelo trabalho, né? Infelizmente, é uma temática muito interessante para a nossa sociedade atual, né? A gente poderia passar sem essa. Eu juro que eu vou começar a te citar agora nas minhas aulas. Eu tenho uma frase famosa junto com os meus alunos que eu sempre falo: a informática veio para resolver os problemas que não existiam antes dela. Né? E vocês não mostraram a solução que é um problema gerado, né, pela própria tecnologia. Muito legal a ideia do dataset, eu acho que ele é fundamental, né, para gerar comparação, isso é muito legal. Você fala um pouco, você cita ali na conclusão sobre limitação de algoritmo de classificação. Você podia descrever um pouquinho mais? Qual a limitação que vocês verificaram e verificaram nele? Sim, a limitação maior, assim, é porque a gente usou, como eu falei, a gente usou o Decision Tree, né, que é um algoritmo bem, vamos dizer assim, bem mais simples do que os hoje apresentados, né? Então, ele comparando algumas métricas, alguns outros artigos que já implementam algoritmos usando Deep Learning e tudo mais, que conseguem uma acurácia melhor, mas em contrapartida, eles perdem essa questão da explicabilidade, né? Então, a gente, nesse trabalho, preferiu utilizar um modelo vamos dizer assim, um pouco mais simples, porém que tinha uma temática melhor de explicabilidade e perder um pouco na questão de métricas, né? E assim, para trabalhos futuros, né, a gente buscar modelos que performem melhor nessa parte da acurácia, nas métricas de acurácia, de recall, enfim, mas que a gente também consiga ter essa explicabilidade, né?
E um outro ponto é que toda vez que a gente faz uma análise dessa, você gera alguns falsos positivos e falsos negativos na análise, né? Você podia só comentar um pouquinho mais, né, sobre um deles, sobre ou os falsos positivos e os negativos, como vocês lidaram, se com alguma configuração diferente ou com a limitação do classificador, né? Isso tem que ser melhorado? Bom, uma coisa que a gente encontrou como um problema disso que a gente teve que tirar nesse passo era a questão dos retweets, né? A gente estava trabalhando com base de tweet e o classificador que a gente usou levava em consideração quem estava escrevendo aquela mensagem, classificando ela como um bot ou não. Porém, na questão do retweet, não necessariamente a pessoa que retweetou aquela mensagem é um bot, mas ela pode ter retweetado uma mensagem de bot. Então, isso ficou meio dúbio. Ali no processo, a gente classificava aquela mensagem como bot ou não. Então, a gente escolheu, nesse primeiro momento, remover todos os retweets, né? Aí, o próximo passo seria fazer uma referência cruzada ali para conseguir achar quem era o primeiro cara que tinha conseguido enviar aquela mensagem e, assim, classificar ela como bot ou não. Entendi. Uma pergunta da Débora, né? Ela coloca aqui, né? Olá, Eric, parabéns pelo trabalho. Vocês pretendem disponibilizar o guia do usuário gerado no trabalho para educar a comunidade de maneira mais geral, além dos usuários que participaram do experimento? Sim. Foi até nisso que os alunos de estágio ajudaram a gente. Né? A gente está tentando construir uma ferramenta em que a gente possa fazer um plugin web mesmo, onde a pessoa estiver usando ali o Twitter, possa copiar e colar a mensagem e receber aquela informação do como aquele classificador chegou aquilo, né, para que ela possa mesmo pegar, entender mais ou menos, e ela mesmo poder ser um pouco mais crítica. Né? Eu digo que teve as pessoas que fizeram o processo e elas depois chegaram para mim e falaram, poxa, você acabou estragando um pouco a minha experiência com as mídias sociais agora, porque toda vez que eu leio uma mensagem eu fico olhando assim, deixa eu olhar aqui, não sei, tá me parecendo estranho. Então, assim, que bom, elas estão tendo um pouco esse comprometimento, né? Então, não necessariamente a mensagem ali fica gravada, mas só a parte boa da pessoa contestar aquilo que ela está lendo já é uma parte interessante desse trabalho. Mas sim, a gente quer deixar isso e coletar, aumentar, né? Porque quando a gente fez o experimento, a gente teve um número bem pequeno assim, de pessoas experimentando, então a gente queria abrir mais para pegar pessoas, até pessoas assim, de todas as faixas, né, de faixas etárias, de conhecimento, para a gente conseguir melhorar até a nossa proposta. Ok. Eric, mais uma vez, meus parabéns, tá? Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Espero que vocês consigam dar continuidade, né? Porque é uma temática muito atual e necessária, né? Ainda mais nos tempos que estão por vir aí brevemente. Muito obrigado, agradecemos. Vamos agora à apresentação do próximo trabalho. Oi, pessoal. Meu nome é Thiago, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas. Estou aqui hoje para apresentar um short paper. Neste trabalho, nós desenvolvemos um método para a criação de léxicons em português no domínio de restaurante, utilizando teoria de probabilidade. Vamos lá, então. Atualmente, existe um grande conjunto de comentários disponíveis na web. As técnicas de análise de sentimento são uma forma valiosa de processar esse tipo de dados. Essas técnicas estão bastante avançadas em inglês, com vários datasets e ferramentas disponíveis. Porém, ainda existe a necessidade de mais pesquisas em outros idiomas, assim como português. Agora vou apresentar a metodologia. Nós coletamos mais de 1,4 milhões de comentários do TripAdvisor num período submetido de 2008 a 2021. E utilizamos a seguinte estratégia. Os comentários avaliados com 1 e 2 estrelas foram considerados negativos. Os comentários com 4 e 5 estrelas
foram avaliados como positivos, e os comentários com 3 estrelas foram considerados neutros e ignorados nesse trabalho. Nós, assim como outros pesquisadores, adotamos para a construção dos léxicons os termos classificados como adjetivos. Nós extraímos mais de 56 mil termos e ordenamos esses termos pela sua frequência. Nós manualmente anotamos os 628 termos mais frequentes e estes termos foram utilizados para avaliar o método. A estratégia adotada neste método para a construção dos léxicons, chamada aqui de Builder, foi utilizada para calcular a probabilidade da força do sentimento de cada termo, utilizando a teoria de probabilidade. Nesta teoria, nós calculamos o score de cada palavra, calculando a diferença da probabilidade desse termo ser positivo menos esse termo ser negativo. A diferença de probabilidade, portanto, variava entre 1 e menos 1, onde 1 era o termo mais próximo de ser positivo e menos 1 o termo que tendia a ser negativo. Nas fórmulas utilizadas, nós percebemos que esse método não considerava o fato de que existem muito mais comentários positivos do que comentários negativos. Assim, nós propusemos uma modificação nesse método chamado BuilderF, onde assumimos que os termos, os comentários com 1 estrela tendem a ser muito mais negativos que os comentários com 2 estrelas, e os comentários com 5 estrelas tendem a ser muito mais positivos do que os comentários com 4 estrelas. Assim, nós atribuímos um peso, um fator lambda, para poder trazer esse balanceamento. Esse fator lambda foi calculado empiricamente neste trabalho. Em relação aos experimentos, nós comparamos o nosso método com 5 outros importantes léxicons. Aqui nós temos a distribuição dos comentários, onde nós percebemos claramente que existe muito mais comentários com 4 e 5 estrelas, tá bom? Que foi, de certa forma, equilibrado através de um fator lambda. Aqui nós temos os resultados finais, utilizando aqui as métricas de precisão, revocação e F1. Na média, nós percebemos que os léxicons Reli e Sentilex, que são léxicons especialistas, eles não atuaram bem, o que indica que léxicons de outros domínios aplicados ao domínio de restaurante não funcionam bem, e mesmo os léxicons com domínio aberto também não tiveram bons resultados, ou pelo menos não tão bons como os resultados apresentados pelo BuilderF. Tá certo? E nós percebemos ao comparar o BuilderF com o Builder que esse método aqui, que tem o fator lambda, considerando o equilíbrio do número de comentários positivos e negativos, apresentou realmente um valor bastante superior. Em relação às conclusões, nós podemos fechar essa apresentação apresentando aí a metodologia para a construção, uma metodologia não supervisionada, o que não demanda treino. O resultado apresentado é bastante superior aos resultados de outros léxicons disponíveis, e nós geramos aí um dataset com mais de 56 mil comentários que podem ser acessados através desse link aqui abaixo. Como trabalhos futuros, nós planejamos aplicar esse método em outros domínios e também investigar o uso de redes neurais e Word Embeddings. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a participação da audiência. Os léxicons também podem ser acessados através desse QR Code e me coloco à disposição da audiência para tirar eventuais dúvidas. Obrigado. Olá, Thiago, seja bem-vindo à nossa sessão. Parabéns pelo trabalho, né?
ficou muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcos Paulo. Ele coloca o seguinte: dado o desbalanceamento dos dados negativos e positivos, você já pensou em utilizar o One Class Learning, que é mais apropriado para cenários desbalanceados, em vez do aprendizado binário? Bem, boa tarde a todos. Agradeço aí pelo questionamento. Na verdade, a construção do léxico ela foi feita de maneira não supervisionada. Na verdade, o léxico gerado a gente utilizou para poder validar a qualidade do léxico comparando com outros. Portanto, então, o método utilizado propriamente, ele talvez não tenha influência no resultado final do léxico gerado, mas sim na métrica utilizada de avaliação do léxico gerado. Ok. O Elton, ele perguntou primeiro, né? Ele dá parabéns pelo trabalho e pela apresentação, e ele pergunta: vocês fizeram alguma validação para verificar se a quantidade de estrelas atribuídas em um comentário estava realmente de acordo? Mais ou menos o que ele quer dizer? Eu posso falar ótimo e sem querer ter apertado alguma coisa assim, né? Excelente. Ou seja, foi feito algum check dos termos que são inconsistentes, muito inconsistente com as estrelas? Bem, Welton, primeiro quero te agradecer aí pela pergunta. E sim, nós fizemos uma avaliação qualitativa, então analisamos os comentários e isso realmente ocorre. E, inclusive, recentemente, eu encontrei um trabalho publicado este ano, internacionalmente, num periódico da Information Processing Management, do IPM, que faz exatamente esse tipo de análise. Então, isso aí, inclusive, está, vamos dizer assim, no nosso roadmap para poder fazer essa avaliação, porque a gente realmente percebe que isso ocorre. O que a gente ainda não consegue afirmar é o percentual que isso ocorre, com que frequência isso ocorre. Então, a gente tem isso como um trabalho futuro, sim. Isso realmente faz parte do nosso trabalho futuro, tá? Então, isso realmente acontece. Só uma última contribuição minha, né? Que eu acho muito legal o trabalho de vocês, tem passos futuros para serem feitos. Eu não sei se vocês já estão pensando nisso, mas considerar o impacto desses bots nesse tipo de avaliação também pode ser interessante, né? Por quê? Porque existem alguns que tentam avaliar bem para poder e assim por diante, ou seja, tem um pouco a ver com o trabalho anterior, né? Mas, assim, pensar no impacto que isso pode ter nesse resultado aí, e se tem como eliminar esses caras de alguma forma, é bem interessante aí como um trabalho futuro, como possibilidade. Se vocês tiverem interesse em dar continuidade aí, é bem interessante. Se o senhor me permite, professor, a gente considera isso, na verdade, isso sempre se pensa, né? Porque a gente sabe o problema de spams, o problema de compra de geração automática de comentários. Um contra-argumento é que a grande maioria dos sites que realmente são responsáveis pela publicação desses comentários, que serve de influência na tomada de decisão de potenciais clientes, é que esses sites, eles já, de certa forma, eles cuidam disso. Então, eles têm essa preocupação. É o caso do TripAdvisor, é o caso da Amazon. Então, a gente sabe que realmente existe um percentual de comentários que eles são inflados, eles são gerados automaticamente, às vezes são gerados manualmente por empresas. Então, existem empresas que recebem e manualmente. Então, é um trabalho muito difícil de ser identificado, porque se alguém paga para outra pessoa e um ser humano escreve um comentário, é difícil desenvolver um método computacional para poder identificar isso, né? Então a gente entende isso e a gente sabe que isso é um grande desafio. Isso está assim, no espectro de possibilidades de trabalho, mas a gente entende que os próprios sites, eles, de certa forma, eles têm essa preocupação, né? E um outro comentário quando eu penso sobre isso, é que é o seguinte: para o usuário final, para o cliente final, se é tão difícil identificar que aquele comentário ele foi inflado ou gerado automaticamente, para ele, aquele comentário vai influenciar na tomada de decisão dele, independentemente de ser feito por um robô ou por um ser humano que recebeu para postar aquilo.
Então, o que importa aí, ao meu sentir, é o poder de influência que aquele comentário tem no potencial cliente, na tomada de decisão dele. E aí, tanto faz se é um bot, se não é, né? Mas isso realmente, isso é um grande desafio aí, e acho que tem vários trabalhos de pessoas tentando lidar com isso. Ok, professor Tiago, agradecemos novamente a apresentação, parabéns pelo trabalho, boa continuidade aí da pesquisa, tá? Até mais. Vamos agora à apresentação do próximo trabalho. Olá a todos, muito prazer. Me chamo Gilson dos Reis Dias Fonseca, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e irei apresentar o artigo Predicting the User Intention in Web Search. Esse artigo tem como coautores Jairo Francisco de Souza e Eduardo Barré. Detectar a intenção do usuário auxilia o desenvolvimento de ferramentas sob o preceito de Search as Learning, que é a área que estuda a sinergia entre aprendizagem e busca na web, e a qual também se baseia o pressuposto de que sistemas de pesquisa atuais são regularmente utilizados para se acessar e internalizar novos conhecimentos. Essa busca pode ser factual, que é o tipo mais simples de busca, onde o usuário tem um objetivo específico e uma ideia do resultado, ou também pode ser do tipo exploratório, que é o tipo de busca realizada sempre que o usuário deseja descobrir um novo domínio, aumentar seu conhecimento e aprender sobre novos tópicos. Propomos, então, a utilização do modelo pré-treinado BERT para identificar, a partir dos termos informados pelos usuários, sua intenção de busca. Vários trabalhos na literatura desejam identificar a intenção do usuário. Este artigo, diferentemente dos trabalhos anteriores, apresenta um modelo para a identificação da busca informacional que faz o uso de um modelo pré-treinado e mostra como esse tipo de modelo permite resultados melhores que os encontrados na literatura, para a base de dados utilizada para a classificação de intenções de busca. Nosso modelo pré-treinado de BERT utilizou uma base de dados real com 6.860 instâncias. Porém, após o tratamento, esse número foi diminuído para 2.176. Fizemos, então, Data Augmentation usando uma abordagem de Messing e utilizando uma segunda base com mais de 15.000 instâncias. Nos métodos utilizados, utilizamos o processo de Transfer Learning, transferência de conhecimento, para adicionarmos a base real à base pré-treinada de BERT. O nosso processo de treinamento consistiu em uma abordagem arbitrária, onde 80% foi utilizada para o treinamento, desses 80%, 20% para validação, e dos 100%, 20% como teste. Utilizando também o addon W como uma maneira de otimizar o modelo e 4 épocas divididas em lotes de 40. Apresentamos então os resultados obtidos e a comparação com outros trabalhos. Nossa base com 2.176 instâncias foi chamada de base 1, e a nossa base com 15.295, que estou com Data Augmentation, foi chamada de base 2. Utilizamos o índice de correlação Matthews para mostrar a qualidade de nossa base, e podemos observar que tanto para a base 1 quanto para a 2, esses índices se mostraram altos. A acurácia também seguiu o fluxo e se mostrou alta no final da 4ª época. Aqui podemos observar que a nossa precisão foi maior do que os resultados obtidos em RunU, porém, a revocação, podemos destacar aqui para o SVM, o LR e o RF, a revocação foi superior à encontrada no nosso projeto. Os valores de medida F, novamente nós mostramos estarmos superior, onde todos os valores ficaram acima dos valores dos métodos anteriores. Concluímos que nossa abordagem possui resultados superiores à literatura atual
para essa base de dados, e que os modelos pré-treinados podem ser um recurso para resolver problemas de predição de intenção do usuário. Porém, o nosso trabalho apresenta algumas limitações, quanto ao número de instâncias e quanto ao detalhamento sobre o usuário. É necessário também explorar a identificação de intenção de busca de forma não binária, visto que há outras taxonomias que podem ser utilizadas para a classificação das sessões dos usuários. Agradecemos a participação. Obrigado. Olá, Gilson, boa tarde. Teu áudio acho que está desligado, só verifica, fazendo favor. Ativou? Não está ativo, não. Tem o silenciar lá embaixo. Agora consegue me ouvir? Agora sim, valeu, muito obrigado. Bom, seja bem-vindo à Web Media, né? Obrigado por estar aqui pela apresentação do trabalho. Eu vou começar com uma dúvida, é meio complicado eu fazer essa pergunta, né? Mas é interessante saber qual impacto você acha que teriam informações de contexto para auxiliar esse processo? E que tipo de informação de contexto você acharia relevante? Barreira? Falhou o final? Eu queria saber sobre o impacto de informações de contexto, né, para o trabalho e quais tipos de informação de contexto, num primeiro momento, você acha que poderiam ser interessantes? Sim, então, entender o contexto do usuário pode auxiliar ao sistema de busca, né? No caso ali do Search as Learning, da busca... Estou um pouco nervoso. Mas auxiliaria a busca, né, a identificar o tipo de busca que o usuário deseja fazer, e isso poderia acelerar o passo no resultado final, que seria o conhecimento do usuário. Você tem alguma ideia de algum algoritmo, alguma coisa para tentar utilizar aí, ou não chegou a esse ponto do desenvolvimento do trabalho? Não, ainda não cheguei a esse ponto do desenvolvimento do trabalho. É algo que eu ainda estou, né, buscando identificar onde que ele seria uma abordagem interessante de aplicá-lo. Ok. Gilson, gostaríamos aí de agradecer a sua participação, tá? Muito obrigado aí, espero que você continue a desenvolver algum trabalho nessa área. Muito obrigado. Tá. Eu que agradeço. Vamos agora à apresentação do próximo trabalho. Olá, sou João Vitor de Souza, sou aluno na Universidade Federal de Juiz de Fora do curso de pós-graduação em Ciência da Computação. E estou aqui para apresentar para vocês o artigo do Revera Framework, a Framework for Fact-Checking Traceability. Hoje em dia, como é sabido, temos um problema muito grande relacionado à desinformação. Nós somos bombardeados por informações por todos os meios possíveis, seja dos meios tradicionais, como jornal, televisão, ou até novos meios como redes sociais e aplicativos de mensagem. Entretanto, não conseguimos separar muito bem quais dessas informações são verdadeiras, quais dessas informações são falsas. E isso pode acabar tendo consequências muito negativas. Devido a esse volume muito grande, a verificação manual desse tipo é muito difícil. Por isso, tentamos cada vez mais buscar por métodos que sejam automatizados para tentar dar mais escalabilidade a esse tipo de tarefa. Neste trabalho aqui, nós temos dois objetivos principais.
O primeiro é a gente criar uma ontologia que consiga descrever todo o processo de verificação automática de um fato. E segundo, nós poderemos desenvolver um framework para realizar esse tipo de verificação, utilizando essa ontologia. Aqui nós temos um diagrama que mostra um pouco da nossa ontologia. A nossa ontologia ela foi baseada na POV.io. E nela nós conseguimos mapear tanto os nossos objetos de entrada, como por exemplo sentenças, mensagens ou documentos, tanto como as classificações de saída, como as classificações de mensagens, classificações de sentenças e outras classes. E todos os dados que podem ser gerados durante o processamento, que são, por exemplo, as classes de fontes, informações, evidências, tudo que pode ser coletado pode ser representado através da nossa ontologia. Assim, nós conseguimos obter uma classificação semântica para todos os dados que são utilizados nessa etapa. Para tentar materializar isso, nós propomos um framework que é baseado numa arquitetura que é distribuída. Os nossos componentes, que são os nossos módulos de processamento, eles podem ser encadeados para formar fluxos de processamento. Então, é possível encadear, por exemplo, classificadores, construtores de sentenças, e a partir disso, criar algum para que processe uma entrada e gere para mim uma saída. Toda essa entrada ela é coordenada pelo nosso core, que faz toda a distribuição de mensagens através de filas, e realiza a persistência desses dados em bancos de dados para que possam ser recuperados posteriormente. Nós montamos um exemplo que é baseado em um trabalho que já existe na literatura. Este trabalho ele faz a verificação de triplas RDF. Nesse caso, implementamos o trabalho no nosso framework, onde o módulo que trata essas triplas envia para um módulo que faz a busca dos dados necessários. Com o nosso framework, nós podemos simplesmente substituir esse módulo que processa a tripla por um módulo, ou por um processamento, nesse caso, que vem de um documento completo. Nessa etapa aqui, após o Clean Understanding, o Information Retrieval não sente diferença, porque todo esse mapeamento de dados é feito pela ontologia. Então, para ele, não interessa quem de fato está enviando os dados, e sim que os dados venham no formato correto da ontologia, que eles tenham ali uma semântica consistente. Com isso, nós conseguimos simplesmente trocar essas etapas para fazer outros tipos de processamento. Aqui nós temos uma representação de como essas instâncias podem ser representadas na ontologia. Aqui temos o exemplo do Sentence Extraction, né, que ele extraiu aqui 4 sentenças, cada uma dessas sentenças ali é uma instância, e ali temos informações que descrevem o estágio que elas foram geradas. Para finalizar essa apresentação, nós conseguimos mostrar aqui esse framework, né, juntamente com ontologia para fact-checking, e até o nosso conhecimento, esse tipo de solução ele é inédito. Nós não conseguimos encontrar na literatura esse tipo de aplicação para fact-checking. Por isso nós acreditamos que isso aí pode abrir espaço para novas pesquisas na área, já que pode se beneficiar através dessa solução. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Olá, João, boa tarde. Olá, Barreri, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aí ao WebMedia. Agradecemos a apresentação, parabenizamos, né, pelo trabalho. Obrigado. Vocês estão propondo uma ontologia, coisa que não é tão comum, né? Para nós aqui, né, trabalhando dentro do contexto WebMedia e tudo mais. E que impacto você poderia ver de imediato dessa ontologia, talvez em algum trabalho que você assistiu aqui com a gente, ou algo que possa ser feito, ou seja, refazendo esse trabalho, replicando conforme essa ontologia, o que você vê que, de repente, a gente pode ser agregado ao trabalho. Se você já conseguiu ver isso, ou do que já foi apresentado nessa sessão, ou em outras, ou algum contexto assim, se você pudesse explanar um pouquinho. Beleza. Barreri, a questão da ontologia, uma das coisas que a gente vê, né, principalmente nessa área de fake news e fact-checking, é que ela é muito ligada a esses algoritmos de processamento de linguagem natural. Então, basicamente, tudo que a gente precisa validar, eles são, por exemplo, textos de
redes sociais, mensagens de aplicativos, ou até mesmo vídeos e áudios, né? É bem comum a gente precisar desse tipo de validação, então é bem comum a gente precisar desses tipos de algoritmos. Esse trabalho ele veio de uma ideia de que a gente detectou alguns problemas na literatura que a gente não tinha muita colaboração entre os autores. Então, a própria área de processamento de linguagem natural evoluiu bastante durante esses anos, né? Então, a gente conseguiu muitos avanços, e para a área de fake news, isso aí é muito importante, porque a gente tem mais ferramentas que a gente consegue aplicar na nossa análise. Mas acontece que a gente tem muitos pesquisadores que têm trabalhado nesse tipo de aplicação, mas nem todos eles têm essa colaboração entre eles. Então, um desenvolve um outro método, outro e não tem esse tipo de ligação. Então, com a ideia da ontologia, a gente tem meio que tentar estabelecer alguma semântica através desses dados que podem ser gerados por essas ferramentas, que a gente consiga trabalhar entre esses tipos de métodos. E, ao meio do caminho, a gente conseguiu entender que uma etapa importante da própria análise é a resposta que a gente entrega ao usuário. Então, a gente, com essa ontologia, a gente também consegue coletar os dados ali de rastreio, para a gente entender como é que esses dados ali são gerados no meio e depois partir para uma resposta para o usuário, uma geração um pouco mais, que fica mais fácil para o usuário entender o que de fato está sendo verificado. Ok, João, obrigado aí pela informação. Eu espero, né, que através da leitura do artigo de vocês, da análise, né, mais pessoas possam, de repente, fazer o uso da ontologia e até mesmo vocês fazerem outros experimentos, porque eu sou fã, né, do uso de ontologias, então é sempre bem interessante e espero que vocês consigam dar continuidade com a aplicação dessa ontologia. Tá? Meus parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Agradecemos aí, esperamos vê-los novamente em outros webmídias com os desdobramentos dessa ontologia. Muito obrigado. Muito obrigado, Barriere. Valeu pela atenção aí, pessoal. Vamos agora para a apresentação do nosso último trabalho da sessão. Olá, meu nome é Welton, eu sou bacharel em computação pela Universidade Federal de São João del Rei e hoje vou apresentar o trabalho Semantic Time Tracking of Events from Web Documents. Atualmente, produz conteúdo web como nunca visto anteriormente, e a história é registrada em grandes bases de dados de notícias que são indexados por grandes máquinas de busca. Estes buscadores eles visam facilitar o acesso à informação. Então, por exemplo, para receber as últimas notícias sobre o mercado de ações, o investidor ele precisa apenas de informar uma máquina de busca palavras-chave como variação no mercado de ações. Apesar de serem eficientes no resgate de informação recente e abrangente, estes buscadores eles não atendem o público restrito que procura por temas mais específicos e temporalmente relacionados. Então, por exemplo, para um cientista político que deseja saber como o mercado se comportou durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele precisará fazer várias consultas, além de filtrar e organizar grandes volumes de documentos, que pode ser uma tarefa inviável. Dessa forma, destacam-se no perfil deste público duas principais necessidades, que são gerar boas consultas para resgatar documentos relevantes e específicos e organizar os resultados dessas consultas de forma que eles possam explorá-los com facilidade. Para suprir essas necessidades, apresentamos um framework a ser acoplado em máquinas de busca. Basicamente, a partir do resultado de uma consulta a uma máquina de busca, o usuário ele escolhe o documento mais aderente ao seu viés de interesse e, em seguida, avaliam-se os documentos retornados pela consulta que mais se aproximam desse viés, o documento escolhido, organizando-os temporalmente, sendo a proximidade dada pela similaridade cossena entre suas representações semânticas. O nosso framework ele é composto de duas partes principais. A primeira consiste em um novo algoritmo, denominado Timeline Builder, que constrói timelines de documentos relacionando semanticamente, com auxílio de enriquecimento de consultas e word embeddings. A segunda consiste em uma interface web intuitiva, que organiza os documentos selecionados pelo Timeline Builder e facilita a exploração destes pelo usuário. Então, iniciando a construção de timeline pelo enriquecimento de consulta, nessa etapa o usuário ele envia para uma máquina de busca uma query, um conjunto de palavras-chave, com um conjunto de categorias de documentos e um intervalo de tempo. A máquina de busca ela retorna para o usuário um conjunto de documentos indexados a query.
Neste conjunto de documentos, o usuário ele escolhe um documento para utilizar sua informação na construção de timeline. E este documento ele é denominado documento de referência. Então, tomando como exemplo, supondo que o usuário ele deseja criar uma timeline que cobre o período de abril a agosto de 2016, com granularidade de 1 mês, o algoritmo Timeline Builder, primeiro, ele divide o tempo de cobertura da timeline em 4 subintervalos de tempo. Iniciando pelo intervalo onde está contido o documento de referência, o algoritmo ele busca os documentos mais próximos a carry e ao documento de referência deste intervalo. Em seguida, busca outro documento de referência no próximo intervalo e repete o processo até todos os intervalos tiverem seus documentos selecionados. E para selecionar documentos, o algoritmo ele utiliza a função útil, que estabelece um score para cada documento, equilibrando a importância entre o documento de referência e a carry, a partir do parâmetro alfa. Para avaliar nosso framework, nós simulamos uma máquina de busca sobre a base do jornal Folha de São Paulo, que conta com aproximadamente 167 mil documentos. Para representar vetorialmente os documentos com o algoritmo Doc2Vec, primeiro nós aplicamos uma etapa de pré-processamento, convertendo o conteúdo de texto de cada documento para caixa baixa e removendo palavras não relevantes. Nós avaliamos qualitativamente nosso framework através da variação do documento de referência. Utilizamos como estudo de caso a carry, o impeachment de Dilma Rousseff e seus impactos. Para avaliar o impacto gerado pela alteração do documento de referência, nós selecionamos 2 documentos, um voltado para a política e outro voltado para a economia, destacados em azul. Utilizando o documento de referência de cunho político para construir TM1 e de cunho econômico para construir TM2, nós podemos perceber que, em TM1, os documentos são em maioria voltados para tópicos de política diretamente, como, por exemplo, Lula diz à BBC que Dilma vai se expor a Judas no Senado. Em TM2, mais documentos de cunho econômico surgem, como, por exemplo, o documento Predelação do Odebrecht faz dólar avançar, Bolsa sobe com Petrobras. Neste trabalho, nós apresentamos um framework acoplável a qualquer máquina de busca, para que usuários possam organizar e explorar documentos originados de consultas em máquinas de busca com praticidade, por meio de timelines. A nossa proposta é composta de 3 partes principais: enriquecimento de consulta, construção de timeline e interface gráfica. E os nossos resultados eles mostram que, variando o documento de referência, o framework proposto ele produz diferentes timelines, cobrindo diferentes subtópicos do processo de impeachment, os quais não seriam possíveis por meio de uma única carry em uma máquina de busca tradicional. Muito obrigado. Olá, Welton, boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo. Parabéns pelo trabalho, muito interessante, muito legal. Né, muito obrigado. O trabalho desenvolvido por vocês. Eu fiz a leitura dos artigos, mas vendo a apresentação me veio um reforço. Essa timeline, ela poderia ser construída também por eventos? Algo muito marcante que aconteceu nesse período, por exemplo, você tem lá o tempo, né? No exemplo que você deu de tantos e tantos dias. Mas, de repente, aconteceu algo impactante naquele meio tempo. Tem como você organizar isso não por dias matematicamente definidos, mas por algum evento, ou seja, de alguma forma você configurar isso de forma diferente? Entendi. No nosso framework original, não, mas isso, na verdade, é uma excelente ideia para investigação, porque existem, né, técnicas de encontrar partes mais relevantes, né, dentro de documentos, e, de repente, alguma dessas técnicas aplicada nestes documentos para selecionar somente os eventos que são, né, relevantes, poderia realmente, né, ligá-los como se fosse um grafo, né, algo do tipo, né? Porque você teria, por exemplo, vou te dar um exemplo, você teria um período de 1 semana, aí aconteceu algo marcante para aquele assunto, para aquele tópico. Depois teve algo depois de 4, 5 dias, então fervilhou notícias naqueles 4. Aí depois teve um período maior de 15, ou seja, você não tem uma periodicidade igual. Ela é orientada a não a quantidade de dias, mas a eventos marcantes que você poderia configurar do tipo, essa divisão, uma foi no dia, considere um mês, uma foi no dia 10, outra foi no dia 14, e depois para frente é tudo um período só que não tem problema. Entendeu? Ou seja, essa possibilidade
essa flexibilidade de configuração? Bem, então, eu acredito que sim, tem algumas técnicas, né, que nós podemos aplicar para unir eventos, né, identificar eventos em vários documentos, juntar eles e criar pode ser algo parecido, né, com uma desambiguação, né, uma identificação de entidades, né, colocando elas como eventos, e eu acredito que sim, é uma possibilidade, e nisso o nosso framework, ele correlaciona os eventos, relacionando eles semanticamente, mas ainda nós não identificamos eles em si, para conseguir fazer essa correlação, igual você falou. Eu acredito que isso é uma ótima possibilidade. Ok, tem uma pergunta aqui do Washington, ele fala assim, a representação do Doc2Vec poderia ser alterada para uma representação arbitrária, como a do Roberta, do Bert, alguma outra? Sim, nós utilizamos o Doc2Vec, né, ele é livre de contexto, né, então assim, sempre vai gerar o mesmo vetor, né, para uma palavra independente do contexto, né. Eu acredito que também é uma possibilidade, provavelmente vai melhorar o desempenho do framework, porque com essa variação do contexto, acho que até para detecção de eventos vai ficar bem mais prático, né, eficiente, porque vai reduzir um pouco a ambiguidade que pode ser gerada, né, nesse processo. Não, acho que ok. usando essa camada as representações de um modelo igual Roberto, acho que iria ajudar sim. Muito legal, Elton, o trabalho de vocês. Gostaria de ter disponível aqui, né? Eu, enquanto usuário, para fazer a busca, porque ajudaria bastante para entender algumas temáticas. Às vezes, de fator histórico, eu pensei até numa um jovem fazendo uma pesquisa para a escola, né? Contextualiza muito mais a informação. Ela traz uma contextualização muito mais fácil da pessoa entender essa pesquisa que ela esteja fazendo historicamente, né? Então, é muito legal a aplicação de vocês aí, não só para a formação do indivíduo, mas mesmo para o uso de um professor em sala de aula, por exemplo, no ensino médio, alguma coisa assim. Então, vocês estão de parabéns, eu espero que vocês consigam, né, disponibilizar aí para que as pessoas façam uso, tá? Meus parabéns aí pelo trabalho. Tá joia, muito obrigado. Ok, obrigado novamente. Vamos agora ao encerramento, né, da nossa sessão, agradecer a todos os autores que estiveram aqui presentes, a vocês que estão nos acompanhando através da plataforma, e lembre-se, né, através do site do WebMedia, vocês têm acesso a esses artigos e também a contato de todos os autores, então vocês vão ter a liberdade para entrar em contato com eles. Então, com algum interesse, por favor, acessem, né, e lá na CM vocês vão ter acesso a todos esses artigos. Só lembrando que a gente vai ter um breve intervalo aí de alguns minutinhos, e às 17h30 a gente volta com um painel falando sobre a transição profissional entre indústria e academia, ou seja, entre a gente sair da escola e trabalhar, por exemplo, na Cato, né, como esteve aqui com a gente até agora. Uma boa continuação de evento a todos e uma boa tarde.